Olá, tudo bem com você? Como você está? Espero que você esteja muito bem, porque eu vou muito bem. E eu quero me apresentar, se é a primeira vez que você está aqui conosco. Eu sou Rafaela, da empresa dos 25 Segundos. Nós somos uma empresa voltada para o desenvolvimento pessoal e temos um propósito: entregar a vocês ferramentas práticas e autoaplicáveis para que você possa gerenciar e melhorar as suas emoções e assim chegar no objetivo que você quer de uma forma mais saudável, tranquila e em paz. E hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que é a paz em resolver conflitos. Você gosta de resolver conflitos? Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. E olha só, hein? Fizemos essa maratona durante esse tempo todo, estando aqui com vocês toda segunda-feira à noite, para que você possa então aproveitar. Se é a primeira vez, sinta-se acolhido, sinta-se muito bem-vindo. Se você está aqui conosco, como sempre, então você já sabe o que eu vou falar agora nesse começo e também já pode preparar aí o seu caderninho de anotação, pega lá seu bloquinho, sua caneta, porque hoje nós vamos falar de como ter paz em resolver conflitos com os nossos 5 sentidos. Como isso? Vamos lá, aguarde e verá, né? Então aproveita aí, já assina o canal, já depois nos segue nas redes sociais, porque durante a semana a gente também vai fortalecendo essa ideia, tá bom? E tudo que nós fazemos é baseado nesse método aqui, no método semear. O que é o método semear? Um método exclusivo criado por nós, e esse método, ele trabalha com sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar, semear. E por que é um ciclo? Porque nós chamamos isso de ciclo de excelência emocional. Olha que legal. No sentir, nós trabalhamos com as nossas emoções básicas, como nós gerenciamos as nossas emoções básicas, como gerenciamos o medo, a tristeza, a raiva, a alegria e decorrente disso, então, as demais emoções. No entender, nós trabalhamos com os nossos pensamentos, como você entende e trabalha com os seus pensamentos, os pensamentos que são rotulados, o pensamento crítico, como nós podemos gerenciar esses pensamentos também através de ferramentas práticas e autoaplicáveis. E no mudar, nós trabalhamos com as nossas crenças limitantes. Todos nós temos crenças limitantes e nós conseguimos então desenvolver o nosso crescimento a partir do momento que eu consigo identificar as minhas crenças limitantes e assim começar a trabalhar com elas. E no escolher nós trabalhamos o como fortalecer as nossas decisões, porque eu aprendo a gerenciar os meus sentimentos, eu entendo os meus pensamentos, eu olho para as minhas crenças limitantes, quero mudar, mas não adianta se eu não criar novas sinapses e fortalecer esses novos caminhos. Então, no escolher é onde eu aprendo a fortalecer as minhas escolhas e as minhas decisões. No agir, como sair da procrastinação, como eu posso, então, agir em prol daquilo que eu quero. E no realizar é onde eu alinho o meu objetivo com o meu propósito de vida, porque essas duas coisas muito alinhadas, elas me levam, então, a uma realização e uma vida de paz e tranquilidade. Acabou aí? Acabou que nada. Isso aqui volta daí no sentir, vai para o entender, para o mudar, escolher, agir e realizar. Aí eu subo um patamar, eu cresço um pouquinho, e aí eu vou de novo e entro nesse ciclo de excelência e assim vai a caminhada da nossa vida. Por quê? Porque a mudança não é um evento, a mudança é um processo. Então, nesse processo de vida é onde nós vamos identificando aquilo que precisamos melhorar, mudar e assim desenvolver o nosso mundo interno e aí ter a paz interior que muitas e muitas pessoas e todos nós queremos, não é verdade? Então, se é paz interior, tem que ser de dentro para fora. Por quê? Porque o meu mundo interior, ele reflete no meu mundo exterior. Então, é ele que cria o meu exterior. Então, bora lá, vamos trabalhar e eu vou fazer umas perguntas aqui para você, tá legal? Então, pensa aí. Você quer ter paz? É a primeira pergunta aí. Eu quero ter paz. Eu quero ter paz, mas primeiro, você sabia que paz é um resultado? Paz é uma conquista. Paz, ela vem de uma colheita. Se é um resultado, se é uma conquista, se vem de uma colheita, significa que eu tenho que plantar. Eu tenho que plantar a paz. Eu tenho sim, quem planta paz, colhe paz. E uma das formas de nós trabalharmos esse plantio é o quê?
sabendo lidar com conflitos. Então agora já vamos lá. Peraí, deixa eu pegar aqui. Cadê? Tá aqui, tava procurando onde é que ele tava. Ahá! Vamos lá, já sabem o porquê que vem o chapéu, né? Porque aí, já vem ferramenta, então se você já está aí com o seu caderninho preparado, já pode anotar umas perguntas que eu vou fazer para você utilizar isso e pensar isso durante a semana e usar como ferramenta, tá bom? Então, primeira pergunta para você, lá vai. Tá pronto? Preparado? Já pegou o caderno? Então vai lá, pega o caderno para anotar, porque quando nós escrevemos e quando nós respondemos aquilo que está lá na pergunta, isso faz um efeito muito diferente nas nossas vidas e no nosso entendimento. Então, primeira pergunta: você é daqueles que adia os conflitos? Sim, não, talvez, depende. Observe a sua resposta. Ou você é aquele que fala na lata? Paf, já foi. Como é que você se identifica? Ou você é aquele que para, é aquele que pensa e que busca a melhor maneira de resolver os conflitos? Ou você é daquele ainda que fica esperando a melhor hora chegar para resolver e essa hora nunca chega? Ou você é daquele que não leva desaforo para casa? Quem é você? Primeira coisa que a gente tem que entender é quem somos nós diante de um conflito. É a primeira coisa que a gente tem que entender. Quem sou eu diante do conflito? Eu sou aquele que não leva o desaforo para casa? Ou é aquele que eu fico esperando a melhor hora e essa hora nunca chega? Ou eu sou aquele que fala na lata? Ou eu sou aquele que fico adiando para resolver? Quem sou eu? Por quê? Porque nós somos seres sociáveis. Nós estamos convivendo o tempo todo com pessoas. E não só isso, nós convivemos o tempo todo conosco. Nós somos a nossa companhia também. Então, nós gostamos sim de conviver com pessoas, de conviver em grupos. Nós não somos feitos para viver isoladamente. O ser humano não é feito para viver isoladamente. E aí é onde começam os conflitos. Por quê? Porque nós acreditamos aqui. Nossa equipe acredita e acredita muito, porque isso é verdade, inclusive uma lei física, né? Quanto maior a proximidade, maior o atrito. Quanto mais proximidade eu tenho, mais atrito eu tenho. E é fato isso, olha só. Que atrito eu tenho entre esses dois objetos? Nenhum. Agora, se eu aproximar esses dois objetos, que atrito eu tenho? Vários atritos, né? Vários atritos eu tenho aqui. Então, quanto mais próximo, mais atritos. E aí, como é que a gente resolve isso? Primeiro, o que nos ajuda muito a resolver isso é a nossa capacidade de pensar. Olha que legal! Então, quer dizer que se eu tenho capacidade para pensar, isso ameniza os meus conflitos? Sim, ameniza, porque aí eu já estou corrigindo alguma coisa naquele sentido de bateu, levou. Se bateu, eu paro, penso, aí eu vou ver se vai levar ou não vai levar, né? Pronto, então já dá uma amenizada. Não que a nossa capacidade de pensar resolva o atrito, mas que ela ameniza e ela ajuda 100%. Agora vamos lá. A resolução de conflitos, ele é um processo também. E sabe o que exige? Esforço. Por isso que muitas vezes a gente foge de conflito. Porque a gente não quer ter esforço, a gente não quer, né, resolver aquilo ali, porque tem assunto que é difícil de resolver, tem assunto que é controverso, tem assunto que, nossa, é complicado de resolver, mas eles precisam ser resolvidos, eles precisam ser superados.
E pode ser em qualquer tipo de relacionamento, pode ser em qualquer situação, pode ser nas amizades, pode ser na família, pode ser no seu relacionamento amoroso, pode ser na sua vida corporativa, pode ser em qualquer lugar. Quanto mais proximidade eu tenho, mais atritos eu tenho também. E quando eu tenho clareza disso, isso facilita muita coisa também. Então, olha lá, é aquilo mesmo. Quanto mais proximidade, mais atrito. E independente do lugar, pode ser no trabalho, pode ser em casa, pode ser com os amigos, isso sempre acontece. E o que nós temos que fazer? Nós temos que achar meios para seguir em frente, minimizar esses conflitos, resolver da forma mais sábia possível esses conflitos, para que a gente siga uma vida em paz e tranquila. Então, quando a gente resolve um conflito, resolve um problema, nós conseguimos sim, olhar para aquele assunto resolvido com um ar de satisfação e falar, mesmo que tenha sido doído, mas essa situação foi resolvida. Mas precisamos de sabedoria para isso. Por quê? Porque todo problema, todo conflito, para ele se tornar um problema e um conflito, eu tenho que colocar em cima dele uma carga negativa. Por que os problemas existem? Porque existem carga negativa ali. Por que os conflitos existem? Porque existe carga negativa ali. Então, todos os problemas, os conflitos que nós passamos, ele é atribuído por nós um valor negativo. Porque se não fosse atribuído um valor negativo, não seria um problema. Se não fosse atribuído um valor negativo, não seria um atrito. Então, a gente tem que observar isso também, que o conflito ele se forma, o problema, o conflito, ele se forma porque eu estou colocando nele valores negativos, carga negativa ali. Então, agora, nós vamos trabalhar com cinco ferramentas que você pode aplicar elas em todos os seus conflitos. Ah, mas eu tenho que lembrar das 5? Você vai lembrar das 5, fique muito tranquilo. Sabe por quê? Porque essas 5 estão em você. As 5 ferramentas estão em nós, no nosso próprio corpo. Quais são os nossos sentidos? Visão, qual mais? Audição, qual mais? O tato, qual mais? Paladar, isso mesmo. O paladar e o olfato. Eu consigo resolver conflito pelo olfato? Eu consigo resolver conflito pelo paladar? Eu consigo resolver conflito pelo tato? Eu consigo resolver conflito pela audição? Eu consigo resolver conflito pela visão? Sim, você consegue. E eu vou te mostrar hoje como fazer isso, tá bom? Então vamos lá? Pronto aí para anotar? Esses são os seus 5 sentidos e nós vamos começar então pela visão. Primeira coisa, pode colocar aí no seu papelzinho se você está anotando, mas essa é a primeira coisa que eu gostaria que você pensasse no nosso primeiro sentido, que é a visão. Olha a pergunta que eu vou colocar aqui para você, vou até mudar de cor. Vermelho. Como você se vê? Acho que algumas pessoas, quando eu estava escrevendo ali, talvez pensaram que eu ia colocar naquela pergunta como você vê o conflito, como você vê a situação, como você vê isso, como você vê aquilo, como você vê o externo, como você vê o problema. A primeira pergunta para resolução de conflito é como você se vê. É a primeira coisa.
Por quê? Porque não adianta eu querer mudar os resultados sem eu mudar a minha percepção interna. Não adianta eu querer mudar o outro, porque eu não mudo o outro, eu mudo somente a mim mesmo. Então, eu não tenho a capacidade, nem o poder de mudar outra pessoa. Eu consigo mudar a mim mesmo. Então, a primeira coisa, quando a gente está trabalhando com conflitos, é a visão. Como eu me vejo, como eu me vejo. Outra coisa, outra pergunta. Qual o valor você atribui? Qual o valor você atribui a si mesmo? Qual o valor você atribui a si mesmo? Essa é a outra pergunta. Por quê? Porque a forma como você se vê e a forma e o valor que você atribui a si mesmo, esse é o tipo de pessoa que você acredita que você é. Então, como você se vê e o valor que você atribui a si mesmo, esse é o tipo de pessoa que você acredita que você é. E com isso, você vincula a sua autoestima também aí, tá? Tem uma psicóloga chamada Emily Pronin, tá? Da Universidade de Princeton, que ela fez um estudo, ela é especializada em autopercepção e tomada de decisões humanas. E ela fez um estudo que ela fala assim: nós temos a ilusão de introspecção. Nós temos uma ilusão de quem nós somos. Nós somos iludidos pela visão que nós temos de nós mesmos. E com isso, com essa visão distorcida que nós temos de nós mesmos, muitas vezes nós tomamos decisões e vamos querer agir diante do conflito de forma equivocada. Então, a primeira coisa que eu preciso quando eu estou mediante a um conflito é olhar para mim, é olhar e falar assim: como eu me vejo? Qual o valor que eu atribuo a mim mesmo? E aí eu começo a observar o conflito de uma outra maneira, porque nós temos uma percepção equivocada e distorcida de quem nós somos. Nós achamos muitas vezes que nós somos empáticos. Ah, eu sou empático com as outras pessoas, mas nós deixamos de lado aquela pessoa que está na sarjeta morrendo de frio. E aí, né? Ela diz o seguinte, ela que vai falar agora aqui, ó. Como nós não queremos ser mesquinhos, como nós não queremos achar que somos arrogantes ou hipócritas, nós supomos que nós somos algo diferente disso. Se realmente eu sou empático quando eu vejo alguém numa determinada dificuldade, eu tenho, se eu realmente sou, eu tenho que ir lá e fazer alguma coisa. Agora, se eu descarto, eu tenho uma visão equivocada daquilo que eu sou. Será que eu sou realmente empático? Ou será que eu acho que eu sou empático? Ou será que a minha visão distorcida faz com que eu acredite que eu sou empático? Por isso que nós temos uma visão distorcida de nós mesmos. E não fique triste. Não fique triste, não ache que isso acontece só com você. Ou não, isso acontece com você, acontece comigo, acontece com todo mundo. Acontece com todos. Por quê? Porque nós temos que aprender primeiro a enxergar de verdade quem nós somos. E muitas vezes, por nós distorcemos tanto a nossa visão, achar que nós somos mais do que os outros, a hora que a gente começa a olhar para nós mesmos, muitas vezes nós nos decepcionamos, mas não fique preocupado, não se decepcione. Aprenda a entender qual o valor que você tem para si mesmo. E seja o mais honesto possível, porque não há outra pessoa na qual você vai ter que conviver o resto da sua vida que não seja com você mesmo. Então, seja carinhoso com você, seja amável com você, seja sincero com você, seja honesto com você, seja claro com você, porque é somente através dessas suas atitudes
e da clareza que você tem realmente de quem você é que você pode resolver os conflitos da melhor forma possível. Porque não adianta eu enfiar o dedo na cara do outro e falar, ah, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, você fez aquilo, se você faz a mesma coisa também. Então, ela vai fazer mais uma pergunta, e eu vou colocar essa aqui para você, quando você está diante de um conflito, para a gente querer ter paz e resolver isso, certo? Porque essa é o nosso objetivo. Então, eu vou usar da minha visão, não para com o outro, mas a minha visão para comigo. Se eu quero resolver um conflito e eu sou esse carinha azul aqui, ó, né? Sou esse carinha azul aqui, antes de eu olhar para o vermelho, ficar criticando o vermelho, ficar falando que o vermelho é isso, que o vermelho é aquilo, que é isso, que é aquilo, primeiro eu tenho que olhar para mim. É para mim que eu tenho que olhar. Eu tenho que ver qual o valor que eu atribuo a mim, e não a ele, é a mim primeiro. E outra coisa, eu tenho que fazer uma pergunta extremamente importante. Qual é a minha responsabilidade diante desse cenário? O cenário vai ficar aqui embaixo, tá, gente? Ó, cenário. Pronto. É isso aí. Qual é a minha responsabilidade diante desse cenário? Qual é a minha responsabilidade diante desse conflito? Qual é a minha responsabilidade diante disso que está acontecendo? O que eu fiz para que esse conflito ele se perdure ou ele permaneça? O que eu estou fazendo? Essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer. É legal isso, né? Porque quando a gente fala assim, nossa, vamos resolver conflito, vamos aprender isso, aí faz isso, faz aquilo. Papo parar. Olha para você primeiro. Olha para você primeiro, beleza? Segundo sentido, vamos dar a folha lá. Segundo sentido. Isso está fazendo sentido para você, né? Olha só, segundo sentido. Que nós temos é a audição. Audição. Então, a gente vai trabalhar agora com ela. Primeira pergunta que você vai fazer. Como realmente você escuta as pessoas? Você escuta as pessoas? Você escuta realmente as pessoas? Porque escutar ativamente é não só deixar as palavras sendo ditas pelo ar e você não está prestando atenção em absolutamente nada do que aquela pessoa está falando. Existem 3 tipos de escuta e anota aí os 3 tipos de escuta e vê qual é que você pratica. Existe primeiro a escuta dispersa. A escuta dispersa é aquela que você escuta o que a outra pessoa está falando, mas sua cabeça está em outro lugar. Essa é a escuta dispersa. Você está escutando o que a pessoa está falando, mas a sua cabeça está em outro lugar, ou seja, você não está prestando atenção em nada do que ela está falando. Essa é a escuta dispersa. A segunda escuta é a escuta seletiva. A escuta seletiva é aquela que você escuta só aquilo que te interessa para depois você contra-argumentar. Para você falar, olha, você foi incoerente no que você disse. Olha, você fez, olha só, você falou isso, mas isso, tá vendo? Então, a escuta seletiva é a escuta no qual você está prestando atenção, a sua cabeça está ali prestando atenção naquilo que está sendo dito, só que você está escutando para contra-argumentar. Você está escutando para achar incoerências e ao achar essas incoerências, depois você contra-argumenta. Essa é a sua escuta? Você está vendo que na primeira escuta e na segunda escuta eu não estou resolvendo conflito? A terceira escuta. A terceira escuta, ela se chama, né? Escuta ativa. O que é a escuta ativa? É quando você dá toda a atenção para o outro.
é quando você olha para o outro, olha para a fala do outro, olha para o outro. É quando você enxerga o aspecto do problema que muitas vezes você não viu. Porque se eu sou esse azul aqui, eu enxergo o mundo azul. Eu enxergo o mundo azul, eu escuto tudo aquilo que é azul, mas quem disse que o mundo é realmente azul? Então, quando eu tenho uma escuta ativa, uma escuta que presta atenção no que o outro fala, uma escuta que está interessada no que o outro está falando para realmente resolver o conflito e poder viver em paz, eu começo a fazer o quê? Olhar outras perspectivas que antes eu não enxergava. Olhar por outro ângulo que antes eu não conseguia ver. Porque eu tenho uma visão distorcida, eu tenho uma visão distorcida de mim, eu tenho uma visão distorcida daquilo que eu sou, eu escuto para contra-argumentar. Então isso tem que começar a mudar. E como é que eu mudo? De uma hora para outra? Não. A mudança ela é um processo. Então, quando tiver um conflito estabelecido, o que você vai fazer? Primeiro, você vai lembrar da visão. Espera aí, como que eu me vejo? Qual é o valor que eu me dou? Qual é a minha responsabilidade diante desse conflito? O que eu fiz para causar isso? Segunda coisa, audição. Audição. Qual é o tipo de escuta que eu estou tendo? Eu estou tendo uma escuta dispersa, que a pessoa está falando, eu estou mexendo no celular, que a pessoa está falando, eu estou com a minha cabeça no mundo da lua? É esse tipo de escuta que eu tenho? E é assim que eu quero resolver conflito? Ah, não dá, né? Ah, eu tenho uma escuta que é seletiva, é a escuta que escolhe o que a pessoa está falando para depois contra-argumentar? É assim que eu quero resolver conflito? Ou eu quero realmente resolver o conflito, ter a escuta ativa, ou escutar aquilo que a pessoa está dizendo, me colocando no meu lugar, permitindo que a pessoa se coloque no lugar dela e assim poder enxergar o problema, o conflito de uma outra forma? É assim? Olha, só esses dois sentidos. Só, né, a visão e a audição já dá para a gente trabalhar muito e já dá para a gente resolver muito conflito com isso. Fala a verdade, não é mesmo? Dá para a gente fazer muita coisa com isso. Então, olha que legal isso. Dá para fazer muita coisa com isso, só com a nossa visão e a nossa audição. Porque a visão, eu paro de ter um pouco essa visão distorcida, eu paro de querer olhar só para o outro e eu inverto esse olhar para mim. E a audição, eu paro de ficar ignorando o que o outro fala ou querendo captar aquilo que o outro fala para depois acusar e apontar o outro. Eu começo a fazer o quê? Olhar o outro, ouvir o outro com mais atenção. E ouvir a mim mesmo também. Só essas duas já dá pra gente trabalhar bastante essa semana, né? E sabia que eu vou deixar essas duas só agora com vocês? Eu falei que são 5, e são 5 mesmo. Porque as outras três, eu vou passar para esse pessoal aqui, ó. O pessoal que está lá no Clube Semear me esperando, porque a gente vai agora lá para o clube para poder entregar as outras três, os outros 3 sentidos. O tato, o paladar e o olfato na resolução de conflitos. E se você chegou até aqui comigo, o clube é para você também. Por quê? Porque ali tem pessoas que estão a fim de aprofundar mais, saber mais sobre como resolver conflitos, viver em paz, gerenciar as emoções e muitos outros assuntos super legais que nós trabalhamos lá também semanalmente, tá bom? Então, olha só, eu desejo a você uma excelente semana. Tá? E ó, segue aqui, ó, nas redes sociais, aqui, deixa eu ver, aqui, ó, segue aqui no Insta, segue aqui no Face, segue também aí nas suas plataformas de áudio e assina o nosso canal, dá um like, dá um joinha aí e compartilha esse vídeo. Por quê? Porque não há nada melhor na vida do que você viver em paz e ter uma vida tranquila. E uma das formas é resolução de conflitos. Use a visão e a audição que você vai ver que você já vai ter uma semana muito melhor. Tá legal? Então, eu te aguardo na próxima semana, porque, olha só, deixa eu te mostrar aqui, ó,
porque 25 segundos é tudo o que você precisa.